no que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada, queridos nossos que já se tornaram amigos do programa, deste ministério que vos traz uma palavra de conforto, de consolo, de ensino e muitas vezes até de exortação, mas tenha certeza disso, toda palavra ela vem da parte de Deus, quando ela é retirada dos princípios, quando ela é trazida dos princípios da palavra do Senhor, então ela vem de encontro à tua necessidade, a necessidade de um povo que crê que existe um Deus, que Deus pode falar, que existe o Filho de Deus que ressuscitou, que está à direita do Pai, intercede por nós e pode falar ao nosso coração. Você está aí sintonizado na TV, canal 23, TV Star News, e este programa é um programa do Ministério Fonte de Vida. Eu sou a pastora do Ministério, pastora Cristina Sonsino, e eu quero te dar o novo endereço. Na tela nós não temos ainda o novo endereço, mas o novo endereço é Avenida Santa Casa, 1755, Vila Planalto. Né? Então você vai poder estar conosco às quintas-feiras, aos domingos, e assim que nós adentrarmos o mês de abril, estaremos implantando a escola bíblica dominical e algum trabalho nos lares. Então aguarde essa nossa programação que virá de encontro também à necessidade das vidas que têm nos procurado e pedido, né, que a gente possa estar intercedendo pela família e levando uma palavra de conforto a cada um. Eu, neste momento, nesta oportunidade, eu quero compartilhar um texto. O texto está em Mateus, capítulo 5, e hoje o nosso tema gira em torno de uma palavra maravilhosa. Você vai gostar de ouvir esta palavra. A palavra felicidade, alegria, felicidade, bem-estar, bem-aventurança, né? No Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ou Bem-aventuranças, de que a Bíblia fala no capítulo 5 do livro de Mateus, nós vemos Jesus trazendo uma palavra muito interessante e que a gente até se questiona. Mas Jesus, isto aí é ser feliz, né? Ser feliz, ser mais do que feliz, que é o que diz a palavra bem-aventurança, está ligado mesmo àquilo que Jesus descreve neste texto. Mas vamos ler e depois vamos aprender. O versículo 1 desta palavra diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui nós já devemos ficar pensando, né? Por que será que Jesus disse que feliz é, ou mais do que feliz é, aquele que é pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus? E eu já quero explicar isso para você a cada versículo,
quando Jesus está dizendo que o pobre de espírito, ele vai ter o reino de Deus, ele está querendo dizer daquele que reconhece que no seu espírito ele não tem ainda maior riqueza, quando ele reconhece que a sua riqueza, a sua grandiosidade está em Cristo, está em Deus, quando ele reconhece a sua pequenez, quando ele reconhece que ele depende de um ser soberano, supremo, então é aquele que reconhece que a riqueza dele está em Deus. Então ele é pobre de espírito, porque se ele não reconhecer Cristo como o Senhor da sua vida, não tiver Deus no seu coração, ele é tido como pobre de espírito. E somente aquele que recebe, que reconhece a riqueza que está em Deus, é que vai herdar o reino dos céus. E continuando, Jesus ainda diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mais uma vez nós temos que nos questionar. Jesus aponta aquele que é alegre, feliz, bem-aventurado, como pobre de espírito. O que chora, nós vamos ver mais para frente, né? Os que são injuriados, perseguidos. Então aqui, olha só, nós sabemos que muitas vezes, nós temos muitos motivos para chorar, mas este choro que é citado aqui por Cristo, era daquele homem, daquela mulher, daquele ser humano que chorava pelo seu pecado, pela sua iniquidade, chorava pela sua indignidade. E então, quando ele chorava reconhecendo a sua transgressão, o seu pecado, a sua indignidade, Deus o confortava, Deus o consolava. E ainda assim, ainda hoje nós, quando reconhecemos o pecado em nós, quando reconhecemos que não podemos nos limpar, nos purificar sem o sangue de Jesus, sem passarmos por uma conversão e mudarmos de vida, mudarmos de atitude, de pensamentos, nós vamos então reconhecer esse pecado em nós e vamos chorar pelo pecado. Então nós vamos crer que Deus pode nos socorrer e Ele pode então nos consolar quando o nosso pranto é pela nossa iniquidade, pelo nosso pecado, pela nossa transgressão. E continuando, ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus não diz que bem-aventurado é aquele que usa da sua força, é o forte, né? É o alegre, é aquele que é rico. Não, ele diz o pobre, o que chora, o manso, que entende que a força dele não está nele. A força dele vem de Deus. A nossa força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se nós não nos fortalecermos em Cristo, dificilmente poderemos atacar o inferno. Se nós não nos fortalecemos em Cristo, dificilmente podemos entrar numa batalha espiritual. Numa batalha física até podemos vencer, mas a batalha espiritual, a batalha que acontece no reino que você não vê, num reino que você não enxerga, né? Nas esferas celestiais, esta guerra nós só vamos vencer quando reconhecemos que somos fracos, que somos sem força nenhuma para podermos vencer. Então ele diz: o manso, aquele que não tem força nele mesmo, mas ele encontra força em Deus, ele será herdeiro da terra, porque é Deus quem vai lutar por ele. É o Senhor quem vai lhe proporcionar as vitórias, é o Senhor quem vai proporcionar que ele seja vencedor nas guerras do seu dia a dia, né? O reino espiritual, amados, é diferente do reino físico, material, aquilo que vemos. Então, Jesus estava dando especificamente orientações espirituais. Bom, dando sequência aqui, nós vemos ele dizendo assim:
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha só, sede de justiça. Então quer dizer que aquele que é injusto, ele não será farto, né? Da justiça de Deus. Deus é justo. Deus é soberano na sua justiça. E somente Ele pode julgar com justiça. E aquele que tem sede de justiça e age pedindo a orientação de Deus, ele será farto, diz a palavra. Ele será justificado, ele receberá também da justiça de Deus. Bem, dando continuidade, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, compaixão. Quando nós agimos com misericórdia, recebemos misericórdia. Quando nós agimos com compaixão, com piedade, com amor, né, nós recebemos isso na nossa vida, nós dependemos de Deus e nos tornamos cada vez mais dependentes quando aprendemos, quando entendemos, né, a supremacia do Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração, né? Agora veja bem, se nós nascemos em pecado, como podemos nos tornar limpos? Temos falado isso, que nós nascemos com a semente do pecado. Nós nascemos com a semente da injustiça. Se nós quisermos nos tornar limpos, nós precisamos do Senhor. E a começar pelo coração, pelo Espírito, é de dentro para fora. É algo que acontece no nosso interior. Nós podemos estar limpos e quando somos limpos, santificados, nós podemos ver a Deus. A presença de Deus será palpável, será sentida, será manifestada, perceptível no nosso meio, na nossa vida. Como é gostoso entendermos isso. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? Você é um pacificador? Você promove a paz? Porque o pacificador, ele promove a paz. O pacificador não gera batalhas, guerras. Ele não fica procurando briga, ele não fica atrás de picuinhas, de rixas. Não, ele promove a paz onde está. E Jesus aqui é claro, bem-aventurado, mais do que feliz é os pacificadores, o pacificador, porque ele será chamado de filho de Deus. Onde você está, seja um pacificador. Dentro do seu lar, promova a paz. Dentro da sua escola, você como aluno, como aprendiz, promova a paz. No seu casamento, você como mulher, você como o sacerdote do seu lar, o homem, aquele que gera autoridade dentro do seu lar, promova a paz. Você que é filho, né? Você que depende dos seus pais, está dentro do seu lar, depende dos seus pais, do bem-estar, promova a paz. Você que faz parte de um ministério, de uma igreja, de uma liderança, promova a paz, né? Porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então veja bem, Jesus apresenta um tipo de pessoas, né? De pessoas pobres, os que choram, aqueles que não são valentes, são mansos, aqueles que têm sede de justiça, o limpo, o pacífico, aquele que sofre perseguição, mas por causa da justiça, por causa da pregação da palavra de Deus, por causa das coisas do reino, aquele que anuncia o reino, né, e que é perseguido por pregar o reino de Deus, o reino do Senhor, aquele que
olha só, porque deles é o reino dos céus. Você se torna parte do reino. Você se torna incluso, Jesus te inclui dentro deste reino. Você é perseguido, mas Jesus te recebe e te inclui dentro de um reino de poder, de glória, de manifestações sobrenaturais. Que você busque este reino, né? Mesmo quando perseguido, mesmo quando apontado, mesmo quando fizerem muitas vezes até chacotas a teu respeito. Olha, ele é um crente, olha, ele é fanático. Não liga não, né? Pregue a palavra, né? A palavra do Senhor diz assim, olha, pregue a tempo, fora de tempo, isto é, em qualquer lugar, em qualquer situação, né? Mesmo que você seja perseguido, nós sabemos que os missionários que estão em nações que sofrem o perigo das guerras, das manifestações políticas, manifestações religiosas, eles passam por momentos de perseguição. Muitos são mortos, muitos são degolados, muitos são aprisionados, muitos têm as suas casas queimadas. Então, nós vemos que estas pessoas, quando sofrem por causa da justiça, do reino, eles herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa, diz o Senhor. Então, aqui complementando este versículo anterior, quando você é injuriado, quando você é perseguido, e mentirem ao teu respeito, levantarem falso, inventarem, criticarem, fazerem críticas maldosas, que não são verdadeiras, mentirem ao teu respeito, diz aqui, disserem todo mal contra vós, por minha causa, Jesus diz assim, ó, se alegra, você é um bem-aventurado, exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bom, este é o texto. E agora eu quero trazer uma reflexão da seguinte forma: como conseguir viver assim? Você está sofrendo, você está chorando, você está sendo perseguido, injuriado. Como nos portarmos diante de tudo isso e sermos bem-aventurados, sermos felizes? Eu tenho 3 bases sólidas para você ser realmente uma pessoa feliz, apesar dessa descrição, dessa característica daqueles que são bem-aventurados por causa de Cristo. Então, uma das bases sólidas para você conquistar a sua felicidade, independentemente se você tem sido perseguido, injuriado, está fraco e muitas pessoas têm levantado mentiras contra a tua vida. A primeira base sólida para a felicidade é o perdão. Uma das coisas que nós devemos aprender. O que é, então, o perdão diante de toda essa situação que muitos estão vivendo? Dentro do Evangelho, dentro das igrejas, dentro do seu lar, né, dentro das suas cidades, nações. E o que é esse perdão? É superar a agressão. Quando você sofre a perseguição, você está sendo agredido de alguma forma. Quando você é injuriado, você está sendo agredido de alguma forma. E quando você perdoa, quando você consegue liberar o perdão nessas situações, você está superando a agressão. Quem é favorecido? Aquele que agride você, ele é favorecido. Mas o maior favorecido são aqueles que são os perdoadores. Quem perdoa, ele é mais favorecido, ele é mais abençoado,
ele mais do que feliz ele é bem-aventurado quando ele consegue usar desta base sólida, que é o perdão. Ele beneficia, então, o agressor e o perdoador, né? Ele liberta, né? Nós anotamos aqui a questão do que é que o perdão vem promover na nossa vida. O perdão vem libertar, o perdão vem curar a nossa alma, o nosso ser. O perdão, ele vai restaurar os relacionamentos. O perdão vai fazer com que superemos os traumas. Quantas pessoas estão carregando traumas de infância, traumas de mocidade, traumas da adolescência, traumas de nascimento e não conseguem superar, porque sempre tem um alvo, alguém, alguma situação que ele não liberou o seu perdão. Então, amados, uma das bases para ser bem-aventurado é perdoarmos e continuarmos movidos pelo Senhor, movidos dentro do reino e sermos felizes. Felicidade é você superar o mal. Felicidade é você viver o bem, superando o mal. Felicidade é você superar as trevas e viver a luz. Felicidade é você superar a influência maligna, né, dos inimigos que nós temos e viver de acordo com a bênção do Senhor, estabelecida dentro do reino. Então, ele liberta, o perdão liberta, ele cura, ele restaura relacionamentos quebrados, ele faz superar traumas. Perdoar é fácil? Eu quero dizer para você que não é fácil. Já passei por várias experiências que tive que perdoar. Não é fácil. Não é fácil, é difícil. Se eu dissesse para você, olha, é muito fácil perdoar, eu estaria mentindo para você. Talvez seja mais fácil para algumas pessoas do que para outras, mas não é fácil, né? Nós temos um grau de dificuldade quando falamos da palavra perdão, né? Então não é fácil, mas o resultado é real. O resultado é satisfação, felicidade, alegria, quando conseguimos nos libertar das amarras, né? Das amarras da falta do perdão, dos ressentimentos, das mágoas. O resultado do perdão é satisfação. Nós vamos nos sentir livres e ele vai reverter toda a dor, né? Então, quando você não perdoa, dói dentro de você. Quando você não perdoa alguém, você carrega um peso. Você torna o seu corpo, o seu físico, a sua vida dolorida. Tudo que falam vai doer aí dentro de você. Tudo que diz respeito àquela circunstância que você passou vai tornar a doer a ferida. A ferida fica sangrando. Mas quando você libera o perdão, quando você supera a agressão, você vai se satisfazer com grande alegria dentro do seu ser. E você vai reverter a dor do sofrimento em bem-aventurança, em alegria. Amém? Nós vamos agora para a segunda base muito sólida para sermos bem-aventurados, felizes. É a satisfação, vivermos satisfeitos com o que temos, com o que somos. Você já viu uma pessoa insatisfeita, como ela sofre? Né? Aqui a palavra de Deus diz que, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os pacificadores, os mansos, aqueles que têm sede. Ele fala de coisas tão simples, né? Aqueles que se satisfazem com a presença de Deus, né? Então, ele é pobre de espírito, mas ele sabe que tem um Senhor rico espiritualmente que pode enriquecê-lo na sua vida emocional, espiritual, física também, a sua provisão, a sua vida material. Então, veja bem, o que é ter satisfação? É se contentar com aquilo que os seus olhos veem.
Eu olho para dentro do meu lar, vejo as coisas que eu possuo, eu vejo a minha família, eu vejo o meu trabalho, eu olho para o meu salário, minha conta no mês, né, aquilo que eu ganho. Muitas vezes as pessoas nem ganham muito, ganham um pouco, menos que nós, às vezes estão mais satisfeitos. Então depende do nosso olhar, depende da forma como olhamos as coisas que temos, o que possuímos, né? Há muito tempo atrás, conversando com uma irmã, e ela passava um momento de dificuldade, um momento de grande controle financeiro dentro do lar, por causa de situações que estava vivendo, e então ela tinha pouco disponível para colocar o alimento à mesa, para realizar efetuar os seus pagamentos as suas contas prioritárias, né? Água, luz, o alimento, mercado, né? Então ela disse assim para mim: é pouco aquilo que eu tenho, mas sabe, Cristina, quando eu saio para fazer a feira, eu oro e digo: Senhor, eu tenho aqui este valor nas minhas mãos, e então eu te peço sabedoria, Senhor, para estar me dando a possibilidade de gastar aquilo que eu tenho em mãos com sabedoria. Quando eu vou ao mercado, faço a mesma coisa. Me dá, Senhor, o direcionamento. Quero ter a sabedoria, porque muitas pessoas não têm a sabedoria e se tornam, então, insatisfeitos, porque passam a dever, passam a praticar, a ter atitudes que não vão satisfazer o seu coração. Então, satisfação é contentar-se com aquilo que os nossos olhos veem, é não murmurar, é agradecer aquilo que temos, é aquele que vê o que possui e não lhe falta nada, é ser humilde, resignado, é ser maduro diante das situações, é se adaptar àquilo que tem, né? As situações da sua vida. É aquele que não vive cobrando. Ah, eu sou assim por causa do meu pai. Eu sou assim por causa da minha mãe. Olha, minha família é culpada porque eu não estudei. É culpado porque não tem um bom trabalho. Ele está sempre insatisfeito, mas não toma atitudes. Atitudes que poderiam gerar vida, né? Ser satisfeito é não ser egoísta. É viver bem, permanecer feliz, mesmo na dificuldade. É não ser vazio no nosso interior. Ser satisfeito é você possuir, muitas vezes, o pouco, mas se alegrar com este pouco. Porque muitos possuem tudo, mas não se satisfazem com tudo que têm. Então, a nossa felicidade, ela não quer significar coisas, posses ou circunstâncias. E a terceira base, a esperança. Eu termino com a esperança, dizendo para você: olha, nós não podemos perder a esperança. Se nós formos felizes, nós não vamos deixar a esperança morrer, né? Nós vamos ser felizes. E o primeiro passo para termos essa esperança é entregarmos a nossa vida para Cristo. E o resultado de entregarmos a vida para Cristo é aprendermos a perdoar, aprendermos a nos satisfazer com aquilo que temos e aprendermos a ter a esperança da salvação, da vida eterna, da vida com Deus, de participarmos do reino e de sermos bem-aventurados. Amém? Eu quero, de uma forma muito especial, agradecer você, agradecer a sua família, agradecer o seu lar, que tem nos acompanhado nas programações do Ministério Fonte de Vida. Fica para você esta palavra de vida. Pai, em nome de Jesus, abençoa o telespectador, abençoa este lar, esta casa, entra com cura, com libertação, com provisão e com alegria, com felicidade, com a bem-aventurança, mesmo que eles possuam o pouco, mas que este pouco possa ser muito em suas mãos. Eu os abençoo, em nome
do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo programa. Em nome de Jesus. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele